Hoje nós vamos começar uma nova série chamada Nova Casa, Mesma Igreja. Porque nós estamos sem contar essa, mais 2 semanas aqui. Depois a gente muda para a Casa Nova. Talvez para você pareça pouco tempo. Para mim parece uma eternidade. Parece que não vai chegar nunca esse dia. Mas o fato é que mesmo indo para a Casa Nova, a gente continua sendo a mesma igreja. Este mês a gente comemora os 10 anos da Arca e 15 anos do Celebrando a Recuperação, que tem a ver com aquilo que nós somos, com a igreja que nós somos. A Casa Nova é só um espaço novo que nós vamos ocupar, mas a gente continuará sendo a mesma igreja. Para isso, para a gente pensar no que é a Arca e o porquê da Arca para a nossa igreja, nós vamos começar essa manhã lendo o texto de Isaías, capítulo 1, verso 15. Isaías 1, verso 15. Capítulo 1 do livro de Isaías, verso 15. O texto de Isaías diz assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Ao terminar esse texto, a gente tem que ouvir o profeta. Porque dá a impressão de que o profeta está extremamente bravo. Ele diz: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Isaías está falando, e lembra que sempre o profeta fala das coisas de Deus para o povo. O sacerdote fazia as coisas do povo para Deus, mas o profeta ele trazia a fala de Deus. E a fala de Deus por intermédio do profeta, as emoções do profeta estavam muito à flor da pele quando ele escreve ou quando ele traz essa palavra de Deus para o povo. Eu quero começar falando do conteúdo desta fala, o que é que está por trás de tudo isso. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pense nas principais emoções do ser humano: a alegria, a raiva, a indignação, a tristeza, a serenidade, as principais emoções, as que mais estão aflorando no nosso dia a dia. A gente lê um texto desse, como é que você definiria essa emoção dele? O bicho estava pegando, estava bravo, estava irritado. Ele parece que que tinha amanhecido aquele dia, levantado e disse: cara, hoje eu vou chegar com os 2 pés no peito, tô com as ferraduras na mão, tô a fim de dizer o que eu preciso dizer. Parece aquelas pessoas que naquela período do mês estão vivendo assim, sempre ao nosso lado, com essas características. Não vou dizer o que é, tá? Você já deve ter entendido, mas a impressão é que o profeta chega dessa maneira. Interessante é que quando você vai ler o Velho Testamento e alguns profetas, você vai ver que esta característica de irritação não é incomum, pelo contrário, é muito mais comum do que a gente pensa. Isaías 1,13 diz: parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Quando Miqueias escreve, ele diz assim: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Malaquias, por sua vez, escreve: por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Esse então apelou, perdeu. Ele chegou com toda: eu vou esfregar na cara de vocês os excrementos, o cocô dos animais que são oferecidos em ofertas, e depois vou jogar vocês com eles, no mesmo lugar. Ou seja, quando Malaquias escreve, ele coloca toda a irritação dele para fora.
Interessante que não são só com palavras que os profetas demonstram essa irritação. Tem alguns casos que eles trabalham, eles encenam, eles vivem características que mostram também, ou situações que mostram também a irritação. Por exemplo, Oséias se casa com uma prostituta para mostrar a infidelidade de Israel e o amor de Deus por Israel. Ezequiel come comida feita sobre excrementos para mostrar o quanto o povo de Deus se tornou corrupto. Jeremias desenterra uma cueca suja, não lavada, do meio de uma pedra na beira do rio, simplesmente para mostrar para o povo o seguinte: escuta, vocês são como essa cueca suja, mas estão grudados em Deus. Ou seja, a maneira deles expressarem o que Deus estava sentindo, ou o que Deus estava pensando, por intermédio da percepção deles, também sempre foi com as emoções à flor da pele. Os profetas traziam essas emoções de forma muito clara, muito intensa. Os profetas, eles estão cheios de histórias assim. E nos dá a impressão que não é gostoso de ler, porque a gente gosta de história com final feliz, de história boazinha, história que a gente vai levar pancada não é com a gente não curte muito isso. Agora, por que eles escrevem dessa forma? Porque são 17 profetas, ou livros proféticos que nós temos, e porque quase todos escrevem desta maneira. Na verdade, eles estavam irritados com alguma coisa. E o que é? Você já conviveu com algum barulho que incomoda? Já tentou dormir com um ventilador que faz muito barulho? Ou alguém que ronca? Por quê? Tem gente que olha para o lado. Já tentou dormir com alguém que ronca? É trash, é difícil. Aquela caixa de som que está tocando som nenhum, mas ela está ligada. Já conviveu com isso? Eu tenho um problema de audição. Uma vez eu fiz audiometria, tinha 25% da audição perdida, tem uma certa frequência que eu não escuto. Então, eu escuto mal. Para eu escutar a televisão, o volume sempre tem que ser um pouco mais alto. O problema lá em casa é que a Dani escuta tudo. É insuportável, gente. Escuta tudo. E para eu assistir televisão, eu coloco no volume que eu escuto. Quando ela quer descansar, dormir, o que é que eu tenho que fazer? Não adianta baixar o volume, porque eu abaixo, eu não escuto, eu não entendo o que a pessoa está falando. Então eu tenho que assistir as televisões no mute, sem som nenhum. Em geral tem que ter legenda. Então, por exemplo, se eu vou assistir National Geographic, a história das borboletas azuis do Tibete, tem que ter legenda, fica lá, flap, flap, flap. Aí eu consigo entender o que está acontecendo, porque está no mudo. Porque o som incomoda, porque eu não escuto. Já sentou do lado de alguém que come de boca aberta? Isso, para mim, é algo que me deixa bacana. Já viu aquela pessoa que pega a unha e esfrega? Eu tinha uma professora que, para a gente ficar quieto, ela fazia isso. Cara, arrepiava assim, falava: cara, professora, por que a senhora faz isso? A gente é tão bonzinho nesse... Mas a questão é que a gente está entendendo que os profetas estão escutando algum barulho que está incomodando, porque o resultado deles é que eles estão extremamente irritados. O resultado é que eles chegam com as emoções à flor da pele e colocam na boca todas as emoções, dizendo: não dá mais, não dá mais. Eles estão sim escutando esse barulho, eles estão sim escutando algo, enxergando algo na sociedade, que eles estão vendo em Israel, que a maneira como eles vivem não dá mais, e tem que parar com tudo aquilo. Portanto, ouvir o profeta é interessante, porque ele está enxergando, ele está conseguindo diagnosticar algo que talvez aquela sociedade, que com certeza aquela nação não estava enxergando. Agora, porque nós temos que ouvir o profeta, é o que é que ele fala de fato. E Isaías, ele tem um movimento. Primeiro ele fala do que tem que se excluir da vida, depois ele fala o que tem que se incluir na vida. Ele diz assim: lavem-se,
limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e acabem com a opressão. Isaías apresenta um movimento primeiro do que você precisa se livrar, tirar, excluir da sua vida. Tire as más obras e o mal. Ele pega pesado. Nos versos anteriores, Isaías diz que Deus se apresenta como o pai de Israel, mas ao mesmo tempo que ele é o pai de Israel, ele está totalmente chateado porque a nação se rebelara. Ele diz assim, que Deus diz: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. E o resultado é que Deus fica muito irritado com tudo isso, e ele diz: não tenho nenhum prazer nos sacrifícios oferecidos por vocês. Pergunto, quem autorizou a vocês entrarem na minha presença? Quem que eu não suporto quando vocês se reúnem para me cultuar? Eu fico decidido a tirar os olhos de vocês e eu não ouvirei as orações de vocês. Ou seja, a descrição de Isaías é que o povo havia se rebelado, o povo havia se dedicado à corrupção, e por causa disso, a resposta de Deus é: eu parei com vocês, eu estou cansado de vocês, eu não aguento quando vocês se reúnem para me cultuar, vocês vão um dia pedir algo para mim e eu não vou ouvir, porque eu estou cansado de vocês. Cansado. A questão é que o que Isaías propõe é que eles comecem a tirar, a se limpar, a renovar, a acabar, a lavar-se diante de Deus. É um movimento que eles tinham que fazer, porque os pecados, as iniquidades, as transgressões estavam diante de Deus e dos profetas. E isto era o barulho que Isaías tinha no seu ouvido o tempo todo, aonde ele olhava para a nação e dizia: eu estou ouvindo esse barulho, e esse barulho é irritante, esse barulho é insuportável, não dá para conviver com vocês mais por causa deste barulho. Parem com as iniquidades, parem com os seus pecados, parem com as transgressões, parem com as injustiças. Portanto, a primeira fala era daquilo que eles precisavam se livrar. Mas, no segundo momento, ele fala de algo que precisava ser incluído. Ele diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a injustiça e acabem com a opressão. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Isaías apresenta o primeiro que precisa ser tirado. Depois ele apresenta o que precisa ser incluído, o que precisa ser colocado na vida. Ele diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. O principal barulho que incomodava Isaías quando ele vem conversar com o povo é: a falta de justiça nessa nação tem me deixado indignado. Este povo que não faz o bem tem me deixado irritado. Portanto, busquem a justiça, aprendam a fazer o bem. Ele não gostava disso, e logo no começo ele diz: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Olha como ele descreve a nação. Era uma nação pecadora. E o que é ser pecadora? É ser rebelde em relação a Deus. Deus deixou de ser Deus. Qualquer outra coisa, por mais que nominalmente existisse o Deus de Israel, na prática não existia o Deus de Israel. Portanto, isso incomodava muito Isaías. Ele diz: vocês se tornaram uma nação pecadora. Segunda coisa é que ele diz:
vocês se tornaram um povo carregado de iniquidade. Sabe o que é iniquidade? O que é o antônimo de iniquidade? É equidade, igualdade. Olha que coisa interessante. Ele diz, é um povo que não só se tornou pecador, como dentro deste povo há muita desigualdade, iniquidade. Interessante como pecado e desigualdade estão associados. No Éden, Deus chega para Adão e diz, Adão, cara, eu estou vendo você se relacionando comigo, eu estou vendo você cuidando dos animais, mas você tem um ser superior e seres inferiores, mas você não tem ninguém à altura, e não é bom que você fique nessa condição. Eu vou criar alguém que lhe esteja à altura. E Deus cria Eva, e Eva passa a ser alguém que corresponde a Adão, de maneira que está no mesmo patamar, não há desigualdade, não há feminismo nem machismo, eles estão exatamente na mesma situação. Entretanto, o pecado entra na vida dos dois, e a consequência de tudo isso é que Deus disse, não coma, porque se comer vocês vão morrer, e eu avisei, não que há uma condenação, mas a constatação do fato. Por causa que o pecado entrou na vida de vocês, agora, Eva, o seu desejo estará para Adão. A primeira desigualdade social acontece no Éden, aonde aqueles que eram iguais se tornam diferentes por causa do pecado. Então você percebe que pecado, ele sempre traz iniquidade. O pecado sempre se opõe à equidade. A outra coisa é que ele diz, vocês se tornaram uma raça de malfeitores, uma raça de criminosos. Vocês só fazem o que é fora da lei. A descrição é de pecadores, de iniquidade, da falta de equidade, de crime, e ele termina dizendo, filhos dado à corrupção. Ou seja, era uma nação de pecadores, de iniquidade, de malfeitores, de criminosos e corruptos. Já ouviu falar? Identificou em algum lugar? E aí o profeta chega com as suas emoções na boca, dizendo, não dá para ser assim. Vocês têm que se limpar. Vocês têm que parar. Vocês têm que se lavar. Vocês têm que se renovar. Tira tudo isso da vida de vocês. E acrescenta à vida de vocês a bondade. E acrescenta à vida de vocês a justiça. Acrescente. Interessante é que quando a gente lê a respeito de justiça, a justiça era um tema quase que comum em todos os profetas do Velho Testamento. Vou mostrar para vocês. Sofonias. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça. Jeremias. Administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor. Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Miqueias, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Abacuque, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Amós, vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Então nós voltamos o texto e vemos que quando Isaías está com a boca cheia de emoções e a irritação, a flor da pele, porque o que ele está vendo no povo é um barulho insuportável para a maneira como ele entende que é o reino de Deus implantado na terra,
ele chega com os 2 pés no peito, mas isso não é uma exclusividade de Isaías. Essa é uma característica dos profetas no Velho Testamento. Eles chegam cheios de irritação. Eles chegam cheios de bronca. Eles chegam peitando a nação, dizendo: vocês se esqueceram de quem são. E vocês se esqueceram de quem Deus é. E vocês não têm vivido Deus no meio da vida de vocês. Portanto, vamos acordar. Comecem a buscar a justiça. Busquem a justiça. Mas talvez o que você está pensando é: isso é Velho Testamento. Acabou. Em Jesus Cristo a coisa é nova. Pois bem, assim que Jesus Cristo começa o ministério dele, no Sermão do Monte, o primeiro sermão que nós temos pregado, escrito por ele, ele diz o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que comer e o que vestir. Não se preocupa com essas coisas, se preocupa com a justiça. Que a justiça de vocês seja extremamente, ou muito mais, infinitamente superior à dos escribas e fariseus. Que vocês vivam a justiça. Que vocês vivam a justiça. Agora, o que é justiça? Se nós tivéssemos que definir justiça, eu diria que, em primeiro lugar, a Bíblia diz que justiça significa cuidar dos vulneráveis. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Acabem com a opressão. Engraçado como a gente busca uma vida sem opressão. Eu estou opresso. O diabo está me oprimindo. Eu tenho certeza que no meu trabalho, aquele meu chefe é um filho do diabo e ele me oprime o tempo todo. Na minha casa, a mãe da minha esposa, vai ser, na boa, você esperava outra coisa dessa senhora? Então o que eu coloco é, a gente tem a mania de achar que a opressão é algo que a gente está sofrendo, mas na verdade, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que uma das causas do cristão é acabar com a opressão. E acabar com a opressão é olhar para quem é vulnerável. É olhar para quem é vulnerável. Gosto do texto de Zacarias 7, 9 a 10, que diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ó quem está dizendo, ó como ele se apresenta, ó como ele introduz a história. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Não tramem maldade uns contra os outros. O Senhor dos Exércitos chega dizendo: administrem a justiça. A justiça sempre estará atrelada à graça, ou seja, à misericórdia e compaixão. A justiça sempre andará com a graça, sempre. Só que ele diz, sabe qual é a marca da justiça atrelada à graça e à compaixão? Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Naquela sociedade, naquela época, uma viúva que não tinha ascendência, que não tinha quem pudesse cuidar dela, mesmo que tivesse filhos, ela estaria perdida na sociedade. Ela seria escanteada. Lembra a viúva que ia vender tudo o que tinha, inclusive os filhos, para poder saldar a dívida? E o profeta vai e multiplica o azeite para pagar a conta, porque naquela sociedade, uma viúva com filhos, sem quem a resgatasse, ela estaria perdida na sociedade. Então, era um grupo de vulneráveis, as viúvas e os órfãos. Da mesma forma como o estrangeiro. Quando você vai ler a lei de Israel dizia o seguinte: olha, não importa que ele é estrangeiro, se ele está dentro da nossa terra, ele vai ser tratado igual. Porque a gente não sabe por que ele chegou aqui. O que nós sabemos é que se ele chegou aqui, ele tem que ser tratado igual. Igual. Da mesma forma, aquele que está carente, necessitado, precisando de alguma coisa. Zacarias olha
com um cuidado extremo, dizendo: escuta, vocês precisam olhar ou cuidar dos vulneráveis. No Novo Testamento, Tiago traz algo mais claro, mais intenso. Ele diz: se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Portanto, uma das características da justiça que eu e você, como igreja, temos que buscar é cuidar dos vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Hoje em dia, quando a gente lê o jornal, os jornais, uma das coisas que tem se falado muito são os refugiados. Minha norinha Isa passou 2 semanas num treinamento, num trabalho em São Paulo, e teve um dia, se eu não me engano, 2 tardes, sei lá, que ela ficou numa escola de português para refugiados. E ela estava me contando como era a vida dos refugiados. Eles não chegaram aqui porque eles não tinham dinheiro lá e tiveram que sair correndo. Ela disse: tem muitos que têm muito dinheiro. E eles vieram aqui por causa da injustiça que eles viviam no país em que eles estavam. Eles chegam aqui sem falar português. Por isso essa ONG estava ensinando os refugiados a falar em português. Mas a realidade de Vinhedo é que a gente não está com uma crise de refugiados. A gente não tem a característica de ser uma cidade que esse seja o nosso problema. Entretanto, existem vulneráveis. E muitos. De que maneira? Se a Bíblia diz que a característica do cristão e a comunidade onde o cristão vive é uma característica de equidade e não de iniquidade, significa que nós temos que buscar uma sociedade onde haja oportunidade para todos. O que eu fico pensando é que os meus filhos são beneficiados e eles podem fazer uma faculdade paga. Mas tem muita criança que está crescendo, já destinado a não ter uma formação superior. E isso eu fico indignado. Portanto, como comunidade, a gente deveria olhar para as crianças e dizer: as mesmas oportunidades que os meus filhos têm, eu deveria batalhar para que os filhos dos outros também tivessem. Porque a equidade tem que ser aplicada numa comunidade. Eu não posso olhar para a comunidade e dizer: eu fui privilegiado pela vida, você, cara, que se dane. Eu não posso. Como cristão, não é a minha marca. Nós cuidamos da arca, mas eu continuo sonhando o dia que nós vamos pegar essas crianças dos 6 anos e levá-los até a formação superior, uma faculdade, dando-lhes a ela a oportunidade de uma promoção social, assim como eu sou, elas também possam ser. Da mesma forma, como eu acho que nós podemos olhar para os moradores de rua. Esses moradores de rua não são moradores porque eles escolheram: não quero morar num palácio, eu quero morar na rua, é gostoso morar na rua. A vida, as compulsões, as crises internas, sociais da família levaram ele lá. Eu tenho caminhado na Praça do Aquários, de vez em quando eu sento para conversar com alguns deles. E um dia desses eu estava conversando com os 2, e eles tinham um cachorrinho, o nome do cachorrinho era Maconha. E eu conversava com os 2, batia um papo com os 2, e o que eles diziam: nós não queremos estar aqui. E não é por falta de oportunidade que a cidade dá. É que aquilo é maior que eles. Eles estão acorrentados. É uma prisão para eles, uma prisão espiritual, emocional, física, existencial, que somente Jesus Cristo os tira da rua. A gente tem prova disso no nosso meio. Somente Jesus Cristo os tira da rua. Portanto, eles são vulneráveis, sim. Um grupo com quem eu tenho vivido mais perto, por causa da minha família, são os idosos. Eu particularmente acho um grupo extremamente vulnerável. Ainda vou dizer, os idosos vêm para a nossa igreja, e o que nós dissemos a ele é: vocês vão se enquadrar naquilo que nós estamos oferecendo para vocês. Se o som é alto, se acostume, o problema é de vocês. Não é assim.
E é assim na sociedade como um todo. É olhar para o idoso como se fosse algo obsoleto, um peso para nós. Cara, nós temos que cuidar de vocês, nós temos sim que cuidar de vocês. É um privilégio nosso poder cuidar de vocês. É um grupo que muitas vezes não tem como se deslocar, não tem medicação, não tem nada, falta tudo para eles. Cara, é vulnerável. O que é que como igreja nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Portanto, o texto é muito claro que a nossa atitude de buscar a justiça é cuidar dos vulneráveis. A segunda característica é que o texto também diz que reflete o caráter de Deus. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Quem é que está dizendo isso? O próprio Deus, por intermédio de Isaías. O que Deus está dizendo é: o que eu fiz, façam também. Porque vocês viviam uma condição de injustiça. Vocês estavam mortos nos seus próprios pecados e delitos. Vocês não tinham esperança. A condenação de vocês já tinha sido dada. Vocês não tinham como se safar dessa. Mas, diz Efésio, Deus, sendo rico em amor e misericórdia, com grande amor nos amou, a tal ponto que Jesus Cristo desceu dos céus e veio ao nosso encontro. Significa que se Deus se movimentou em prol dos vulneráveis, é marca minha me movimentar em prol dos vulneráveis. Assim como Deus foi, eu tenho que ser. Que eu seja imitador de Cristo. Que eu seja parecido como Cristo. Que eu seja o exemplo de Cristo na terra. Que eu seja o outdoor de Cristo, a propaganda de Cristo. Gosto também do Salmo 146, 7 e 9, que diz: Ele, Deus, defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Interessante que é assim que Deus se apresenta. Prazer, eu sou Deus. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que defende a causa dos oprimidos. Eu sou aquele que dá alimento aos famintos. Eu sou aquele que liberta os presos. Eu sou o que dá vista aos cegos. Eu sou o que levanta os abatidos. Eu sou o que ama os justos. Eu sou o que protege o estrangeiro. Eu sou o que sustenta o órfão e a viúva. Esse é o cartão de visita. É o currículo de Deus. É como Ele se apresenta na comunidade. Um Deus que se identifica com aquele que está em desvantagem social. É dessa maneira que Deus se apresenta. Se Ele é assim, nós devemos ser assim também. Nós devemos nos preocupar intensamente com os fracos e vulneráveis, como Ele se preocupa. Nós devemos ser o canal de saciar a fome, de aplicar a justiça, de vestir quem está nu. Nós temos que ser o canal de Deus. Por isso a Bíblia nos exorta tanto. É por isso que Jesus, ao ensinar em Mateus sobre a oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão que é nosso nos dai hoje. O pão nunca é meu, o pão é nosso. O pão é sempre nosso. O pão é dado por Deus para mim, para que eu tenha capacidade de alimentar quem precisa. Porque se assim não for, que fé fraca eu tenho. Que fé fraca eu tenho. A minha tristeza é que eu acho que, em geral, nós queremos melhorar de vida, prosperar de vida, e nós fazemos isso em prol de nós mesmos. Quase nunca nós nos mantemos no mesmo patamar da simplicidade. E quando recebemos um aumento, uma oferta, um benefício, um bônus, seja lá o que for, nós aplicamos em quem precisa. Nós levantamos o nosso padrão, mas nós não acolhemos quem de fato precisa. E a oração do Pai Nosso ecoa no vazio. O pão que é nosso. O pão que é nosso. O pão que é nosso. Terceira marca é que justiça significa fazer o que está ao alcance. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Acabem com a opressão. Vocês estão vivendo situações onde vocês enxergam, o barulho no ouvido de vocês é a opressão?
acabem com a opressão. Interessante é que ele está propondo que a gente haja. Mas, em geral, nós somos idealizadores. Gostaria de viver num país onde tudo aquilo que é arrecadado fosse reaplicado em nós. Mas eu acredito que a corrupção é tão alta que o que é arrecadado é distribuído. Portanto, eu vivo num país que eu não quero viver, eu quero ir embora daqui. Interessante isso. Porque a gente idealiza, mas a gente não arregaça a manga para fazer. E o que a Bíblia está nos dizendo é que não é para eu idealizar. É para eu acabar com a opressão. Que a responsabilidade é minha. Defender os vulneráveis. E que se eu não fizer isso, eu sou considerado como o povo de Israel. Deus está cansado de mim. Porque o cristianismo verdadeiro é quando a gente acaba, de fato, com a opressão. O texto de Mateus 27, 37 a 40 diz: Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, declara o Senhor. Cara, é simples. É simples. Eu não preciso idealizar um Brasil melhor. Eu preciso acabar com a opressão na minha vida e aqueles que estão ao meu redor. Eu preciso olhar para a opressão que a cidade está vivendo e batalhar por terminar essa opressão. Eu preciso olhar para a opressão que alguns conhecidos estão vivendo e acabar com essa opressão. Porque não é uma idealização, é uma prática. Não é algo com quem eu sonho, mas é algo que eu faço. Não é algo que eu fico vislumbrando, é algo que eu realizo. É algo que eu faço acontecer. Eu alimento o faminto. Eu visto o que está com frio. Eu defendo a causa do órfão. Eu defendo a causa da viúva. Eu enxergo para aqueles vulneráveis e vou resolver o problema dos vulneráveis. Mas eu faço. Eu faço. Eu faço. Isso aqui numa igreja voltada para essas quatro paredes. A gente não está indo para uma casa nova para olhar para a casa nova e dizer: que legal, nós merecemos isso. A casa nova, ela é muito boa, bacana, equipada. Mas ela é só uma casa. A igreja é o que acontece fora daquela casa. A igreja é o que acontece quando a gente, como corpo, como igreja, se alimenta naquela casa, descansa naquela casa, mas se levanta daquela casa para acabar com a opressão, para defender os vulneráveis, para aplicar a justiça. Caso contrário, será só uma casa nova, mas nunca será uma igreja. Quarta característica é que a justiça significa praticar a generosidade. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ir lá aonde tem opressão e investir do seu tempo, investir da sua paciência e investir dos seus recursos lá aonde tem opressão. Gosto muito do texto de Isaías 58, 6 e 7. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é isso que eu quero de jejum? Então, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Significa que aplicar a justiça, ele envolve em generosidade. Ele envolve em eu abrir mão dos meus recursos
para que o que é meu recurso seja distribuído em quem de fato precisa. Ele implica dizer que o padrão da minha vida será um padrão simples, para que sempre tenha sobra, para que eu possa aplicar a justiça. Porque cá para nós, o que nós vivemos é o contrário do que está sendo aplicado. E nunca a população esteve tão endividada como está endividada. Por falta de recursos, não, por falta de simplicidade. Por falta da pessoa querer dar um passo atrás, estabelecer o orçamento dele de uma maneira que ele possa viver neste passo, para que todo o restante seja aplicado, não em mim, mas no próximo. Porque isso é ser cristão. Ser cristão é não amar o dinheiro, nem o mundo e as coisas que tem no mundo. Ser cristão é entender que o dinheiro é uma ferramenta que eu ganho, para que a justiça seja aplicada. Ser cristão é entender que os recursos são recursos dados por Deus a mim, para que eu possa ser o alimento, ser a roupa, ser a justiça, ser o advogado, ser a faculdade, ser a escola de outra pessoa. Tem algumas pessoas que eu conheço que fazem o contrário. Tem um casal especificamente que me procura sempre, e eles me procuram com um envelope. Eles dizem: olha, nós recebemos uma gratificação esse mês, e a gente quer abençoar alguém. Você pode entregar este valor para a pessoa fulano de tal, porque a gente não quer que ele saiba quem nós somos, mas a gente quer que ele seja abençoado. Quase todo mês eu estou entregando envelope para pessoas. Esta mesma pessoa teve por anos o seu curso de inglês pago por uma pessoa que fez a mesma coisa. O que é que você tem feito com seus recursos? Quem é que você tem ajudado? Aonde é que você vê injustiça? E você tem defendido a causa dos vulneráveis? Mas eu não estou aqui hoje para vir como um profeta, aonde as suas irritações estão à flor da pele, e eu estou vindo aqui dar uma bordoada com os 2 pés no peito do pessoal. Pelo contrário, eu estou vindo aqui hoje porque a gente está comemorando 10 anos de Arca. 10 anos de Arca. 10 anos. Foi criada em 2007, mas passou a funcionar em 2008. 10 anos que, como igreja, a gente tem defendido a causa dessas crianças. 10 anos. São anos cheios de alegrias, difíceis, mas cheios de alegrias. É um trabalho complicado, difícil. São 4 unidades. A casa de acolhimento, que trabalha 24 horas por dia, os 7 dias da semana, e 3 unidades que atuam no contraturno da sociedade, das escolas. Nós trabalhamos onde a maior parte do recurso ele é pago pela prefeitura. Graças a Deus por isso. Estou aqui e quero agradecer o Nil, que é o presidente da Câmara, e vocês sabem que eu não faço isso, não preciso fazer, mas eu quero, em nome dessa igreja e da Arca, agradecer os vereadores que de forma unânime aprovaram as verbas para os trabalhos sociais. Unânime. Apesar de ter um que questionou, aprovou. Unânime, unânime. Quero reconhecer publicamente que se nós somos o que nós somos, somos a Arca por causa da NEA. Nós começamos pequenininho, e vira e mexe a Didi chegava para mim e falava assim: a NEA quer falar com a gente. Eu falava: ai meu Deus. Vamos abraçar a unidade no João 23? Tá bom. 2 anos, eu acho que tentando me convencer a abraçar a casa de acolhimento. Depois a capela. Na parceria com a prefeitura, pela graça de Deus, em parceria, nós temos aplicado a justiça.
Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque a prefeitura enxerga assim. Graças a Deus porque nós temos oportunidade para fazer isso. Graças a Deus que nós temos vereadores que aprovam a utilização desses recursos. Graças a Deus que nós temos tudo isso para fazer. O que eu acho legal é que é composta por uma diretoria. O Marcos Iotti, o Marcos está aqui. A gente tem o Renan, que é pastor da nossa igreja, mas entrou esse ano como diretoria. A gente tem o Cândido, que já está há alguns anos. Eu, o Bruno e o Lucão. A gente no Conselho Fiscal tem o Alencastro, a Raquel e a Bruna. O que eu tenho achado bacana é que é um intercâmbio de gente mais velha com gente mais nova compondo a diretoria. Mas além disso, eu queria apresentar para vocês as coordenadoras das unidades. A gente tem a Thaís. Thaís está aí? Thaís, fica em pé. Grávida. A gente tem um problema sério na arca. Toda coordenadora fica grávida. Quase todas, com exceção da Didi, que já cruzou o Cabo da Boa Esperança, está velhinha já, não tem quantos mais. O resto fica grávida. Thaís é coordenadora da casa de acolhimento da gente. A gente tem a Janaína. Jana está aí? Jana é coordenadora da João 23, da nossa unidade de João 23. Tânia, fique em pé, por favor. A Tânia é coordenadora da unidade aqui da Arca. E a gente tem a Didi. Didi, ela foi muito tempo, muita coisa aqui. Hoje ela está focada na unidade da capela. São guerreiras. 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 Que Deus as abençoe ricamente. Neia, muito obrigado por tudo. Nil, obrigado por tudo, cara. Obrigado, povo de Deus. A gente está aqui porque a gente tem batalhado de fato. Batalhado como igreja. Que a gente precisa de recursos, a gente ainda precisa bastante. Você pode apadrinhar uma criança. No final, naquela sala, eles te ensinam a apadrinhar, eles fazem todo o caminho. Mas nós estamos aqui porque nós podemos comemorar. Daqui a 3 semanas nós estamos numa casa nova, mas nós continuamos sendo a mesma igreja, com a intenção de entender que a justiça precisa ser aplicada na nossa comunidade, porque o reino de Deus é caracterizado por essa justiça, porque Jesus Cristo nos transformou. Nós queremos transformar os outros e por isso vamos em frente, vamos ficar firme. A casa é nova, a igreja é velha e vamos continuar nos mesmos valores que Jesus tem implementado e tem impregnado nas nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?